Olá pessoal! Hoje nós vamos então para mais uma aula de literatura. Esqueci de me apresentar, eu sou a professora Thalita. Então, eu sou professora de língua portuguesa e a gente vai então para mais uma aula de literatura. É uma aula parnasianismo-simbolismo. Lembrando que na nossa primeira aula a gente viu o simbolismo. Então, nessa aula nós veremos então o parnasianismo. Gente, o contexto histórico então é o mesmo, exatamente o mesmo do que nós vimos no simbolismo. Ele surge na França no ano de 1886. Nós temos a diminuição da influência do racionalismo. Nós temos o progresso industrial e, com isso, a ascensão da alta burguesia, o neocolonialismo e o prenúncio da Primeira Guerra Mundial. Gente, por que é exatamente igual? O simbolismo e o parnasianismo aconteceram exatamente ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem exatamente o mesmo contexto histórico. A origem do nome, então, gente, parnasianismo, surgiu devido ao fato de nossos poetas terem se inspirado nas poesias da coletânea francesa. Gente, eu não vou tentar ler esse nome em francês. E Parnaso, gente, é um monte localizado na Grécia. Então, aqui a gente tem a informação de que a cultura greco-romana é bastante importante. Então, quais são as principais características do parnasianismo? Arte pela arte, esteticismo, rima rica, metrificação, utilização de soneto, racionalismo, cultura greco-latina, que é a mesma coisa que greco-romana, universalismo, desvinculação da crítica social. Arte pela arte, gente, eu não estou me importando com o significado. Eu me preocupo com a estética do meu texto. Eles vão usar, então, gente, para se preocupar com essa estética, a rima rica e a metrificação. E uma forma pronta de poesia, que é o soneto. Então, nós temos aqui racionalismo, resgate, então, dessa cultura greco-romana, nessa busca pela perfeição. Universalismo, porque, se enquadra em qualquer coisa, porque nós não temos uma crítica específica. Então, nós não temos crítica social dentro do parnasianismo. O primeiro autor, então, parnasiano que nós vamos ver é o Alberto de Oliveira. Ele nasceu no Rio de Janeiro e era formado em farmácia. Seguiu rigidamente os preceitos da estética parnasiana. Total descompromisso com a realidade. Poemas centram-se em reproduzir objetos de arte e a natureza. Gente, o Alberto de Oliveira, então, ele não está preocupado em fazer crítica social, em saber da situação do Brasil de modo geral. Não, o foco dele é fazer arte. Fazer arte sem preocupação, então, com a realidade. Um exemplo, então, de poema dele é o Vaso Grego. Esta, de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copo. Um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Era o poeta de Telos que o suspendia. Então, ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos desenhos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a as bordas. Finas as de lhes ouvir, canora e doce, ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Ou seja, gente, aqui a única preocupação dele é descrever como é um vaso grego, só isso. Então, não tenho grande interpretação, eu tenho uma poesia totalmente descritiva. Outro, gente, ele amava vaso. A gente pode perceber que ele amava vaso, porque ele tem o vaso grego e o vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o marmor luzido, entre um leque e um começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contrastes à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura,
que a arte em pintá-la, a gente, acaso vendo, sentiu uma não sei que com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Gente, novamente, assim como o vaso grego, Alberto de Oliveira, no vaso chinês, ele só está descrevendo. Então, uma característica importante do Alberto de Oliveira é então que ele vai descrever objetos, vasos principalmente, ele tinha uma paixão por vasos. Próximo é o Raimundo Correia. Ele nasceu no Maranhão e era formado em Direito. Ele também, gente, vai ter então a descrição de objetos. Ele busca a perfeição formal, descrição da natureza e poesia filosófica. E o dele, gente, é um poema chamado As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas rainha, sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoado. Também dos corações onde abotou os olhos um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Gente, aqui realmente eles estão falando das pombas, que elas saem, veem como estão as coisas e voltam então para o pombal. Só que assim, gente, lembram que eu citei que ela é filosófica? Por quê? Vocês viram que a pomba ela sai, mas ela tem que retornar? Ou seja, seria como a gente faz, a gente sai, até aproveita, mas a gente sempre tem que voltar exatamente para o mesmo lugar. Ou seja, a gente não tem uma liberdade plena. Na sequência, nós temos mais um poema dele, do Raimundo Correia, chamado Noite de Inverno. Enquanto a chuva caía, grossa e torrencial, lá fora, e enquanto, ó bela, a lufada glacial tamborila o bater nos vidros da janela. Dentro, este áureo troçal, do cabelo que rico em onda se encapela, deslaça, e o alvor ideal do teu corpo a avidez do meu olhar revela. Porque a avidez do olhar do amante é grato, ao menos, destas noites no longo e monótono curso. Claro como o luar, ver um busto de Vênus surgir dentre as lãs e dentre as peles de urso. Gente, aqui também, como eu já citei anteriormente, ele está apenas descrevendo o quê? Como é uma noite de inverno. Mais uma noite de inverno que está chovendo e que ele tenta se proteger, então, do frio também. Aí nós temos, gente, por último, o Olavo Bilac. Ele nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a faculdade de medicina, mas trocou pelo curso de direito. Ele também, como os poetas anteriores, busca a perfeição formal. Utiliza versos decassílabos e alexandrinos. Alexandrinos são versos com 12 sílabas poéticas. Suas poesias apresentam um lirismo sentimental e versam sobre o amor, e isso de duas formas, sensual e espiritual. Gente, não podia deixar de usar esse poema maravilhoso dele, do qual ele fala da língua portuguesa. Língua portuguesa, a última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a brutamina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto canglor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viso agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Gente, esse poema que ele fez, então, homenageando a língua portuguesa, é quando ele está falando, na verdade, de quão difícil é. É um idioma lindo, maravilhoso, ainda mais para quem é poeta. Mas qual que é o problema?
é difícil, é obscuro. A gente nunca tem 100% de certeza, tirando os professores de português, né? Que eu estou usando a conjugação certa, que essa preposição está certa. Então ele está falando justamente disso. E para quem também não sabe, gente, o Olavo Bilac escreveu o hino à bandeira. Não coloquei ele inteiro aqui, tá? Só está um trecho. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, para sempre sagrada bandeira, pavilhão da injustiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Ou seja, gente, ele fez o hino à bandeira, ou seja, ele é poeta. Então, todos os hinos, na verdade, que nós temos aqui no Brasil, seja o hino nacional, o hino à bandeira, hino da República, são todos escritos por poetas, tá? Então, isso traz também o grau de dificuldade de entender os nossos hinos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!